E eu quero chamar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 11. Salmo de número 11, Salmo de Davi. Um salmo pequenininho, mas que nos ensina muitas coisas. Um salmo de Davi que expressa a confiança que o justo pode ter, mesmo em momentos de profunda crise, mesmo quando as coisas estão terríveis, né? É um salmo que nos ajuda, que a gente pode aprender com Davi, como eu e você devemos reagir quando a situação sai dos trilhos, quando a situação fica difícil, quando a gente perde o controle. Como é que eu e você devemos reagir? Como é que eu e você devemos responder a esses momentos? E nós vamos aprender com Davi nessa noite. Olha só o que diz o texto. Eu vou ler o texto na NAA. Ela não é melhor do que a ARA, mas ela é a versão que a nossa igreja usa, porém com as palavras mais contemporâneas, né? E isso facilita o nosso entendimento do texto. E o texto diz assim, deixa eu mudar a versão da minha aqui. Tá. O texto diz assim: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam as flechas na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre o perverso brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será da parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Vamos orar? Pai, nós mais uma vez agora clamando ao Senhor por graça e misericórdia, pela tua palavra inspirada, que nos foi dada por meio do teu servo Davi, que possamos agora, Pai, nesse tempo de meditação nela, o Senhor possa falar ao nosso coração, o Senhor possa nos instruir por meio dela. Essa é a nossa oração, ó Pai, como igreja, no nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu disse, esse salmo, ele expressa essa confiança, né? Que o justo tem que ter, que o cristão tem que ter, que o homem de Deus precisa ter, mesmo quando os momentos são terríveis, mesmo quando as coisas estão totalmente descontroladas e não há esperança e aos olhos humanos não tem o que fazer. Quando a pessoa está sem esperança, há razão para confiar. Apesar do salmo não ser um salmo obviamente ligado a algum momento da vida de Davi, por exemplo, o Salmo 3 que nós lemos, era ligado a Absalão, aquele momento. Esse salmo não é tão óbvio assim, mas os comentaristas dizem que ele tem a ver quando ele fugia de Saul. Foi naquele momento da vida dele que ele sugere. Mas apesar disso não ser claro, esse salmo pode ser aplicado a uma variedade de situações de desespero, de luta, de dificuldade que se apresentam diante de nós. E esse salmo, ele é... obrigado, Marcos. Eu vou deixar aqui já aberto. E este salmo, ele é dividido em duas partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 3, onde ele apresenta as dificuldades dele, onde ele mostra a crise que ele está vivendo, os conselhos que ele recebe dele, a sua luta, a sua desesperança. E na segunda parte, como o Senhor é um Deus atento, como Deus age, como Deus julga. E nós vamos olhar esses dois momentos, tendo em mente
que Cristo é o nosso refúgio e a nossa esperança nas adversidades. O tema dessa mensagem que nós vamos caminhar é que Cristo é aquele aonde eu e você encontramos o nosso refúgio, o nosso castelo, a nossa segurança, quando as adversidades da vida nos afetam. O versículo 1 começa dizendo: no Senhor me refugio. Como vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? A história de Davi é marcada por vários momentos de perseguição. E perseguição injusta. Se você olhar, Davi foi perseguido por ciúmes, Davi foi perseguido por inveja, Davi foi perseguido por ganância. Diversos momentos da vida de Davi, ele está sendo afligido, ele está fugindo, por razões das quais ele não fez nada. Isso aconteceu gratuitamente. Você quer ver um exemplo? Saul perseguiu Davi por quê? Tudo começou no dia que aquelas mulheres estavam cantando, que Saul matou os seus milhares e Davi suas dezenas de milhares. E Saul fala: o que me falta para esse rapaz tomar o reino? E a partir daí, apesar da lealdade de Davi, ele começa a persegui-lo. E ele vai perseguir durante todo o seu reinado. Ele persegue Davi até o fim. E Davi sempre fugindo, se escondendo, para não ser morto por Saul. Se você olhar a história do filho dele, que nós lemos no capítulo 3, ele está lá e o filho quer o reino, e pega o reino e vai atrás de Davi, e Davi tem que pôr em fuga com seus valentes apenas de todo o exército de Israel que vinha no encalço de Davi. Então, quando você olha para a vida de Davi, se tem uma pessoa que passou por perseguições e dificuldades, foi Davi. E como é que ele escreve? Qual a primeira palavra que ele escreve no versículo 1? No Senhor me refugio. Davi já começa dizendo aonde está a esperança dele. A sua maneira de viver, a maneira como ele enfrenta as adversidades é a seguinte: o Senhor. É nele que é meu refugio, é ele que é meu refúgio. E ele diz, olha, e você pode ver, não é a guarda que ele tinha, não eram os homens valentes, não eram os castelos, as paredes largas, não era com a sua influência, o seu poder, ou quando fugia de Saul, as cavernas. Não eram aqueles homens leais. Isso não é o refúgio de Davi. O refúgio de Davi é o Senhor. No Salmo 3 que nós lemos, ele também diz isso. Ele deita e dorme. Por que ele deita e dorme no meio do deserto, fugindo do exército? Porque o Senhor é que cuida dele. E aqui ele começa dizendo que o refúgio e proteção não está naquilo que é palpável, naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso tocar, naquilo que eu controlo, no que eu tenho sobre o meu domínio. O refúgio dele, tanto físico quanto da alma, estão no Senhor. Alguém poderia chegar e dizer, mas pastor, ele não se escondeu na caverna? E eu vou dizer para você, sim. Mas a ênfase não é o recurso providenciado, mas o provedor do recurso. A ênfase que Davi está dando, a esperança dele não estava na caverna, na sua esperteza, ou seja lá o que fosse, ou nos valentes depois. Mas entenda, por recurso, tudo aquilo que ele pode trazer segurança, não era nada daquilo. Tudo aquilo que podia trazer segurança não era aonde Davi punha a sua esperança, mas a sua esperança estava no Senhor que oferecia o recurso. É uma coisa bem diferente. Uma coisa é você confiar naquilo que pode trazer segurança, uma certa paz, um certo consolo, e outra coisa é confiar em quem dá essas coisas. E Davi entende que todos aqueles recursos que ele tinha, fossem as cavernas, fossem os homens valentes, tudo aquilo era muito volátil, tudo aquilo era muito frágil, tudo aquilo ali às vezes era muito circunstancial. Por isso que a ênfase dele
está em quem dá o recurso, naquele que oferece a caverna, naquele que oferece as paredes largas, naqueles que oferece os homens valentes, que oferecem a guarda treinada. E Davi sabe que se o Senhor não for o recurso, não há recurso. Se o Senhor não for aquele que provê, é uma grande ilusão, é uma grande fragilidade colocar a esperança nele. Por isso ele começa dizendo: no Senhor me refugio. Olha só que interessante. Quando Davi foi lutar contra Golias, qual foi o recurso? Uma funda e 5 pedras. Contra um lutador valente, acostumado à guerra, um gigante com mais de 3 metros, que durante 40 dias chegava diante de todo um exército e desafiava aquele exército e não encontrava nenhum que lutasse com ele. Um dia chega um jovenzinho e escuta aquela afronta. E o que está no coração de Davi? Como que um homem desse afronta o Senhor dos exércitos? Davi não conseguia usar os recursos da época. Colocou a armadura do rei e o que aconteceu? Não conseguiu ficar de pé. Mas ele vai com as pedras e uma funda, e Golias fala para ele: você está achando que eu sou um cachorro para vir comigo com paus e pedras? Ele falou: não, eu vou contra ti em nome do Senhor de Israel. O recurso de Davi não era a funda, não eram as pedras, mas era o Senhor. Ele vai contra Golias em nome do Senhor. O recurso é um detalhe. O recurso não é o mais importante, porque o mais importante era em nome de quem ele iria enfrentar aquele homem. O refúgio de Davi não está nas coisas, mas está no Senhor. E aí ele responde, ele levanta a questão: como então vocês dizem a minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Ele questiona esse conselho que ele recebe. Apesar de ser um conselho natural, um conselho que os homens naturalmente dariam, é um conselho totalmente estranho à maneira de viver de Davi. Os conselhos que Davi recebe, talvez ali, quando Saul estava atrás dele, era: Davi, vaza, né? A moçada fala: vaza, cai fora. Não sei se fala assim hoje em dia, né? Mas pelo menos falava quando eu era adolescente, né? Cara, sai fora, vai para o seu monte, fuja para a sua segurança. Davi é aconselhado a fugir: cara, vai embora. Alguns comentaristas dizem que ele é aconselhado a fugir para um lugar, provavelmente, onde havia uma fortaleza ou uma caverna. Ir para o exílio para que pudesse ficar protegido. Se essa interpretação, que é no tempo de Saul, perseguindo ele, até no exílio ele morou, até da sua nação ele saiu, mas não porque ele confiava nessas coisas, mas porque ele confiava no Senhor, e essas coisas eram apenas o recurso. Algum lugar que o abrigasse, que o protegesse, que trouxesse a segurança diante da aflição. Davi é aconselhado a fugir e colocar na fuga a sua esperança. Davi foge para o seu monte. É o único jeito que você tem. E o versículo 2 diz: porque eis aí os ímpios. Foge, Davi. Olha os caras aí, armando seus arcos. Colocam flechas nas cordas para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Davi, o perigo é iminente. Eles já estão armando o arco. Não é que eles vão planejar, eles já estão prontos. Eles já estão colocando as flechas. O ataque já está em andamento. Havia necessidade de uma decisão rápida e urgente diante daquela situação. Não dava tempo de titubear, não dava tempo de ficar pensando. Foge, Davi, cai fora que agora não dá mais. Entenda bem, Deus providenciou fugas para Davi,
E eu quero frisar isso muito bem. Mas a confiança não era a fuga, mas o Senhor. Deus providenciou pedras para Davi lutar, mas a confiança não era a pedra ou a funda, mas o Senhor. Davi lutou batalhas e ganhou batalhas, mas a confiança não era na espada, era no Senhor. A fuga pela fuga somente levaria Davi a entrar em parafuso, ficar louco, porque a fuga não há esperança, na fuga não há esperança, mas no Deus que providencia a fuga, há esperança. Percebe? O Senhor dá o recurso, com esperança. O Senhor dá as condições, com esperança. O Senhor é quem dá recursos ao seu povo. É o Senhor que nos dá recurso isso, para nós hoje. Isso é bom. Temos recursos financeiros, alguns têm reservas financeiras, tem um plano de saúde, planos de saúde que te leva para o hospital tal, com o cuidado especial, posições dentro de empresas, influência. Mas lembre-se, no recurso não há esperança. Todas essas coisas são bênçãos de Deus, tudo isso é muito bom, mas nós não podemos colocar a nossa esperança nos recursos. Se eu e você colocarmos a nossa esperança no recurso, isso é idolatria. É confiar o consolo, é confiar a paz em algo que não o Senhor. Quando aquilo que te traz paz, quando aquilo que acalma o seu coração é o recurso, meu irmão, está errado. Porque o recurso é menor do que aquele que provê o recurso. O recurso, ele é, como o próprio nome diz, um recurso dado pelo provedor. E nós devemos nos perguntar, quando a crise se apresenta a nós, quando a crise se apresenta a você, onde é que está o meu refúgio? Nos recursos ou no doador dos recursos? Quando as lutas no casamento se apresentam, para onde eu corro? Para a minha sabedoria? Para alguma conversa com alguém especial? Ou eu corro para o Senhor? Ou eu chego diante do Senhor e falo: Senhor, me ajuda a ser um bom marido, me ajuda a amar minha esposa, me ajuda a cuidar dela como o Senhor cuida da tua igreja. Quando os problemas de saúde ou no trabalho, quando há uma perseguição gratuita, onde é que está a sua esperança? Está na expertise, na sua capacidade. Quando a situação fica ruim, está onde? Está nas suas reservas, nos seus contatos. Dá tempo de eu contar essa história. Eu estava na Palavra da Vida e anos atrás, no começo do ministério, tinha um ginásio para construir. E quando a gente começou a construir o ginásio, naquela empolgação e tudo, mudou o projeto, e eu lembro que 5 pessoas, homens de negócio, homens trabalhadores, chegavam para mim e diziam: olha, se precisar alguma coisa, faltar alguma coisa, conta comigo. Beleza, era um ginásio bonito, a Palavra da Vida começando, as coisas andando, e como houve uma mudança do projeto, o telhado ficou maior, e tinha que comprar as telhas, e o dinheiro já não dava para tudo, aí que não dava mesmo, só que antes dava para deixar um pedaço sem cobrir, com a mudança do projeto tinha que cobrir tudo. O dinheiro não deu, peguei o telefone, liguei: nossa, que bom que vocês estão nesse ponto, agora não dá. Beleza. Para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Quem que sobrou?
Só sobrou o Senhor. Eu confiei no recurso e esqueci do Senhor. E foi uma lição dura, mas maravilhosa. Quando o Senhor chega e fala: olha, só sobrou eu, e agora? Sabe o que aconteceu? Deus foi misericordioso, Deus foi gracioso, e Ele nos deu o telhado daquele ginásio. Como? Eu não sei até hoje. Nós pagamos, mas eu nunca fui fazer essas contas, viu? Porque era uma coisa assim, o ginásio era muito grande, gente, nem lembro o ano que foi construído, perto de 2010 talvez, um pouco antes, um pouco depois, só de parafuso do telhado, na época, há 11, 12 anos atrás, era R$ 2.500, e na hora do orçamento eu esqueci dos parafusos, então você imagina como é que a coisa foi virando um bolo. Mas a gente faz isso, a gente põe a nossa esperança, e isso é idolatria, isso é colocar o nosso consolo, é colocar a nossa paz em algo que não o Senhor. E Davi, diante disso, ele diz: ora, se forem destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? A pergunta remete a uma situação de total desesperança. Olha o que ele está dizendo. Davi, desde que ele se tornou um servo de Deus, desde que ele enfrentou as perseguições, Saul em seu encalço, a ponto dele ir morar no exílio, de todas essas situações, não havia um lugar que Davi não chegasse, que as flechas dos ímpios não o alcançassem. Em uma construção, em um prédio, se você, e aqui nós temos alguns engenheiros, né? Se você arrancar os fundamentos, se você arrancar a base, o que acontece com o prédio? Cai. O prédio cai. Davi está olhando para isso e diz: se forem destruídos os fundamentos, se tirar aquilo que te sustenta, o que poderá fazer o justo? E ele está dizendo isso porque se o alicerce da vida dele era tirado, e aos olhos daquele povo estava sendo tirado, Davi se queixa porque aos olhos do mundo, do povo ali, a vida dele estava assim, arruinada, destruída, sendo perseguido cruelmente e sem culpa, estava um caos. Não tinha um lugar que Davi pudesse chegar. E olha que ele chegou para Saul, olha Saul, quantas vezes ele chegou para Saul, teve a chance de matá-lo, não fez, poupou a vida, porque ele não queria fazer o papel de Deus na vida de Saul. Eu não posso tirar a vida do rei. Rei, olha só, se eu quisesse eu tinha que ter te matado. Sabe, meu filho, não vou te perseguir. No dia seguinte estava perseguindo. Que esperança que resta para um homem desse? Ao ponto de ter que se fazer de louco e ir morar junto com os inimigos do povo dele. Que poderá fazer o justo? O que resta para Davi? Ele buscar uma vida de justiça, uma vida de retidão. Ele era inocente, porém a vida de Davi está uma ruína, e Davi tem sua consciência em paz. O Senhor é o meu refúgio. Davi encontra alívio na certeza de que, embora ele não pudesse fazer nada, Deus estava ao seu lado e cuidaria dele. E o versículo 4 diz: o Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Quando tudo parece sem solução, diante desse mundo, quando a sua vida, os camaradas falam: ixi, esse aí está lascado, esse crente aí, já não tem mais jeito para ele. Quando tudo parece ser ruína, Davi se alegra,
pois há uma providência divina. Ele traz à mente dele a certeza de um Deus atento a tudo que se passa. Um Deus que não é um Deus que deu corda no mundo e deixou esse mundo e foi tirar uma soneca. Deus não somente habita o céu, mas Ele reina. Ele reina lá. No seu santo templo, nos céus, Ele tem o seu trono. Ele está assentado. E a gente poderia dizer que Ele tem o seu palácio, Ele tem o seu tribunal, Ele controla todas as coisas, Ele está ativo. Quando esses momentos de profunda dificuldade surgem, Davi é para nós um exemplo de quem mantém a sua mente inabalável e firmes nas convicções do cuidado de Deus. Apesar dele não encontrar esperança nessa terra, só perseguição, a coisa só ruim, a vida uma ruína, há esperança no céu. Quando neste mundo a justiça é tripudiada, quando nesse mundo o certo é chamado de errado e o errado é chamado de certo, quando os homens maus estão armando o arco, Deus está no céu, santo e imutável. É Deus quem vai restaurar quando tudo perece. Essa precisa ser a nossa convicção. Deus está no trono. Ele julga a causa de todos os oprimidos. Quando a injustiça, quando a fraude, quando a perversidade, as lutas parecem em total desordem, lembre-se, há um trono celestial. Deus é o nosso juiz, Cristo é o nosso advogado, aquele que intercede por nós. Os seus olhos, os olhos de Deus estão atentos, nada está oculto aos olhos atentos de Deus. Ele investiga, Ele sonda os homens. E um dia, Ele vai julgar, cada um, por seus atos. Mesmo quando Deus suspende o juízo dele por um tempo, nós devemos lembrar e devemos nos animar e nos alegrarmos. Os seus olhos estão atentos desde o céu e nada passa desapercebido, mesmo quando eu não percebo a ação de Deus. Olha só o versículo 5. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas Ele abomina o que ama a violência. Deus distingue, meu irmão, entre o ímpio e o justo. Ele faz essa separação. Ele não é um espectador do mundo. Ele não está dormindo, ou como alguém pichou essa semana lá em Caldas Novas no muro, Deus está morto. Ele não está morto. Deus tem um tribunal sólido, inabalável, e com o juiz julgará as nações, julgará as ações dos ímpios, eles não ficarão impunes. Apesar dos homens maus não serem imediatamente punidos, às vezes nós gostaríamos, né? Que a coisa fosse, Senhor, olha aí, faz alguma coisa. Mas olha que, mas nós podemos ter a certeza que Deus está na sua torre de vigia, atento aos homens. O versículo 6 fala, Ele fará chover, fará chover sobre os perversos, brasas de fogo, enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. É interessante essa figura de linguagem que o salmista usa. Ele diz que fará chover. Não chove o tempo todo. Agora mesmo nós estamos aqui querendo chuva, mas não chove. Há períodos de chuva e há momentos de calma. E aqueles momentos que tem uma chuvinha e de repente vem uma chuva forte, repentina. E ele compara que ele fará chover. Em algum momento, Deus entra em ação e ele age, e ele julga. Por mais que demore, ele virá como fogo, enxofre,
como foi em Sodoma e Gomorra, que ele falou que deixou aquelas cidades como modelo, como exemplo da sua justiça. Ele há de um dia julgar, ele ama a justiça, ele ama a retidão. Olha o versículo 7, por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Ele não está dizendo que ele ama o homem justo, ele está dizendo que ele ama a justiça. Por quê? Porque ele é justo. E por ser justo e amar a justiça, foi que ele enviou o seu Filho Jesus. A fim de que, de uma vez por todas, eu e você, fôssemos declarados justos. Não por nossos méritos, não por nossa capacidade, mas porque Ele é justo. Porque Cristo se fez justiça por nós. Hoje nós relembramos aqui a nossa justiça, que se deu por nós, que morreu por nós. Deus deu o seu próprio Filho, para a culpa do nosso pecado fosse paga por meio da cruz. Hoje nós celebramos a ceia, a justiça foi feita, para que todo aquele que confessa o seu nome, que coloque a sua fé nele, seja declarado justo. E sabe o que o versículo fala? Os retos lhe contemplarão a face. Um dia, nós contemplaremos a face do Senhor. O veremos face a face, como Ele é. Porque Ele se fez justiça por nós. Porque Ele se deu em nosso lugar. E aqueles que praticam a retidão, os retos lhe contemplarão a face. Essa é a esperança que manteve Davi. Essa é aquilo que Davi lutou para manter em sua mente. Por mais que as dificuldades batessem na porta de Davi, por mais que eles falassem, Davi, cara, esquece. Ele mantinha na mente dele, não, o Senhor está no trono, Ele está no céu, Ele governa, e Ele cuida de mim. E isso serve para nós também. Por mais que as dificuldades batam à nossa porta, por mais que as lutas se apresentem, por mais que pareça não haver esperança nessa terra, Deus está atento a cada uma das nossas necessidades. E Ele vai julgar. E Ele vai cuidar. Eu queria terminar o nosso tempo com algumas aplicações para nossas vidas. A primeira delas é que o primeiro desafio para nós é que você faça do Senhor o seu refúgio. Talvez você fale, mas pastor, Deus é o meu refúgio. Eu disse isso a vida toda, mas quando eu me vi numa situação, eu vi que meu refúgio eram as pessoas. Eu descansava, era tudo irmão, crente da igreja, é o Senhor que está dando. Mas lembra, quando eu fui procurar, o Senhor foi a último que eu procurei, envergonhado, pedindo perdão, Senhor, coloquei minha esperança na criatura e não no Criador. E o desafio é, faça do Senhor o seu refúgio. Não coloque a sua esperança no recurso que Deus lhe dá. Sejam bens, sejam circunstâncias, sejam privilégios, sejam oportunidades. Todas essas coisas passam. Todas essas coisas são frágeis demais. E elas te deixam na mão. Pode ter certeza. Somente Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Coloque, faça do Senhor o seu refúgio. Segundo, Deus é a nossa esperança sempre. Lembre-se disso. Se as perseguições, pressões, pecados se aparecerem de maneira tão terrível e você se deparar com
situações assim na vida, reconduza a sua mente à verdade. Lembra que Davi fez? Ele trazia isso: o Senhor está no santo templo, o Senhor, os seus olhos estão atentos, o Senhor está me vendo, o Senhor está me ouvindo. O Salmo 3, né, fala que Davi orava e o Senhor, lá do seu monte, o quê? Ouvia, né? Ele ouvia Davi, ele ouvia a oração. Foi o que nós lemos no Salmo 3, olha só: com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele do seu monte me responde. O Senhor responde a você. Grave essa verdade na sua mente, grave essa verdade no seu coração. E por fim, celebre ao Senhor, se alegre nisso. Deus está atento a você, com a sua visão onisciente. Sabe uma visão onisciente? Imagina uma visão boa. Ele vê, ele sabe, ele vai lá no fundo, e ele um dia julgará a sua causa. Ele não somente julgará, mas ele há de sustentar você, quando as dificuldades batem à porta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a mantermos essa comunhão com Ele, que foi restabelecida por meio de Cristo, que nós celebramos nessa noite. E esse é o nosso Senhor que vive e voltará, esse Cristo que morreu e ressuscitou, essa esperança viva, que um dia voltará para nos buscar. Amém?